Muito boa noite, meus irmãos. Boa noite. Encarnados, desencarnados, nossos irmãos que estão por essa telinha nos assistindo, agradecendo essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui reunidos em nome do nosso Mestre Jesus. Abrir o nosso coração para o aprendizado deste Evangelho abençoado em nossas vidas, que vem nos conduzir no caminho do bem e da verdade, e que possamos assim elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, deixando-nos envolver pelo vosso amor, pela vossa luz infinita, invadindo todo o nosso ser, nos trazendo a tranquilidade, a serenidade em nossos corações, em nossas mentes, e que possamos, Senhor, assimilar todo o aprendizado desta noite, que possamos acolher em nossos corações os seus ensinamentos e que possamos ser fortes, capazes de praticá-lo em nossas vidas cotidianas, apesar de nossos sofrimentos e lutas, que possamos nos espelhar no teu amor. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, a palestra desta noite é sobre o bem sofrer e o mal sofrer. Para falar a verdade, quem de nós não sofremos? Quem neste mundo de prova e expiação está sujeito à felicidade perfeita? Estamos aqui todos juntos na mesma caminhada, e a dor, o sofrimento é igual para todos nós, porque nós estamos aqui encarnados no planeta Terra. E já viemos do plano espiritual, já com esse comprometimento de melhorarmos, de nos esforçarmos para sermos melhores a cada dia e assim pagando nossos débitos para a lei divina. Então, os nossos sofrimentos podem ser dolorosos, como por nós mesmos eles podem ser suavizados. E vamos à seguinte pergunta: o que é o bem e o mal para o Espiritismo? O bem é tudo o que é conforme às leis de Deus. O mal é tudo que dela se afasta. Por aí, então, vamos discernir o que estamos plantando em nossas vidas, não é mesmo? Porque temos em nossa consciência todas as leis. Por mais que fujamos de nossas responsabilidades, dos nossos atos, das nossas ações e até mesmo de nossos pensamentos, a nossa consciência nos mostra o que devemos fazer de certo e o que estamos fazendo de errado. Então é assim, com essa bússola que Deus, em sua finita misericórdia, nos deu, nós podemos trilhar o caminho da paz, o caminho do amor, o caminho da caridade. Aquele caminho que foi mostrado pelo nosso Mestre Jesus através do Evangelho, vivido e experienciado por Ele mesmo, para mostrar para nós que não é tão difícil amar, que não é difícil perdoar, que não é difícil essa caminhada. Mas, quando abrimos brecha para nosso orgulho, para nossa vaidade, para nossos erros e para o nosso ego, esquecemos, talvez, de lembrar desta conduta que devemos ter em nosso espírito. Passamos a agir por nossa própria vontade,
achando que o que queremos desta vida é o mais importante. E começamos a agarrar aos bens materiais, às coisas desse mundo, deixando tudo nos desviar do caminho e ficarmos cegos à verdade, aquela que vem nos reformar interiormente. E assim vamos conduzindo a nossa vida e de repente nos vemos como filho pródigo. Aquele filho que quer do pai todos os seus bens porque ele quer viver a satisfação do mundo e a satisfação da vida. Aí saímos ao mundo percebendo que tudo aquilo que queremos com o tempo nos vai fazendo esvaziar da nossa essência, vai nos afastando de Deus e quando vemos já estamos caídos à beira do caminho. Aí lembramos que o Pai, que é todo misericórdia e todo bondade, pode nos auxiliar. E como vamos fazer isso? Como talvez vamos regressar novamente a este caminho? Com a nossa reencarnação. Ela nos dá a oportunidade de nos tornarmos um homem de bem, um homem que vem neste planeta de prova e expiação, passar pelas provas, pelas dificuldades, mas como passamos por ela? Como escolhemos viver nesta vida? Será que escolhemos o bem sofrer ou o mal sofrer? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Cristo diz assim: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino de Deus. Não se referia aos sofredores em geral, porque todos nós estamos neste mundo e todos nós sofremos as mesmas dores. Hoje, talvez, sofremos a dor da perca de um ente familiar. Talvez sofremos a dor de uma doença incurável, a dor da perca de um companheiro, a dor da perca de um emprego. Mas esquecemos que a felicidade que almejamos não é isso. Isto que nós vivemos são nossas provas e expiações. Nós, como os filhos de Deus, cristãos que somos, devemos praticar o Evangelho do Cristo, aonde Ele recomendou que amaremos o nosso próximo como a nós mesmos, que tenhamos humildade, que tenhamos paciências nas dificuldades da vida. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem nos conduzir ao reino dos céus. E este reino é o reino da felicidade. Aprendemos no Evangelho que nossos sofrimentos são devidos a causas anteriores de nossa existência e desta existência presente também, porque aqui mesmo causamos as nossas dores. Tanto causamos sofrimentos materiais, como também os nossos sofrimentos morais. Mesmo sendo nossas dores físicas, emocionais, espirituais, devemos passar a viver com resignação e com paciência, pois sem resignação não vamos conseguir suportar. O próprio Cristo disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele não disse para nós que não sofreríamos. No entanto, nas bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados aflitos.
Ele não negou que teríamos essas aflições, mas Ele nos conduziu como superá-las. A lei de causa e efeito, ela nos traz a amostra daquilo que vamos passar. E temos em nossa consciência que tudo que plantamos iremos colher. Sabendo, portanto, o que nos é ensinado pelo Evangelho, tentamos fazer de forma contrária tudo o que pede a nossa consciência. Daí perguntamos: por que sofremos tanto? Por que comigo toda essa situação? Por que o vizinho vive melhor do que eu? Tem uma vida feliz, vive bem, tem casa, carro. A maioria das pessoas se preocupa com isso. Mas para conhecermos a causa dos nossos sofrimentos originários nesta vida e nesta encarnação, basta consultar a nossa consciência. O que pratiquei hoje? O que pratiquei hoje foi em benefício de quem? Será que esse benefício que eu achei que era para mim não prejudicou a vida de alguém? Será que por meu orgulho, minha ganância, minha vaidade, tentei ser melhor que alguém do que auxiliá-lo, estendendo a minha mão? Ou será que aquilo que tanto desejo e almejo nesta vida material é o que vai me deixar lúcido e competente para fazer o bem? É isso que vai me trazer as bênçãos do céu? Porque as bênçãos que queremos de Deus não são as bênçãos materiais. São as bênçãos que renovam o nosso ser, o nosso espírito, para termos força, fé e coragem para prosseguir a nossa caminhada evolutiva. Não é possível mudar da noite para o dia. É difícil para todos nós, mas trata-se de uma jornada aonde precisamos ter resistências contra o mal, lutarmos contra nós mesmos, com os nossos defeitos, com as nossas má qualidades, lapidando a nossa moral, nos esforçando para praticar o bem todos os dias de nossa vida. Não é um só dia. Como perguntaram para Jesus: quantas vezes devo perdoar ao meu irmão? 70 vezes 7 vezes? E assim o mesmo, a nossa prática do bem e o nosso exercício da nossa reforma interior, da nossa reforma moral. Não é só 70 vezes 7 vezes 70, 700. É todos os dias e quantas vezes forem necessárias. Temos uma oportunidade maravilhosa de estarmos aqui reencarnados, enquanto tantos espíritos lutam para uma oportunidade de estarem aqui. A vida passa muito rápido, nós não vemos mais os dias passarem. Quando dá o fim da tarde, não conseguimos fazer tudo o que queríamos. E já pensamos quanto tempo jogamos fora, talvez olhando a vida do vizinho, talvez criticando alguém, talvez vivendo sem fazer nada, enquanto poderíamos estar servindo num serviço voluntário, indo no asilo visitar aqueles velhinhos que têm tanta história para contar, tanta experiência de vida, dar um sorriso, acolher uma criança nos braços. E o que nós fazemos? Perdemos tempo, esse tempo precioso que nos foi dado por Deus. Ele está sempre nos amparando. Devemos crer nessa existência real de Deus em nossas vidas. Por mais que seja difícil a situação, os problemas que
vivemos, não devemos abandonar a nossa fé. Ela nos dá força. Jesus nos demonstrou quando estava no barco com os apóstolos. Quando o mar ficou agitado e Jesus dormia, e os apóstolos desesperados. E Jesus tranquilo. Mestre, olha a tempestade e você continua dormindo. O que Jesus quis mostrar para todos nós? Não olhem a tempestade, olhem para mim. Por mais que o mar esteja agitado e as dificuldades vindo em nossas vidas, aonde achamos que não temos mais solução e nem saída para nada, esquecemos da fé. Esquecemos que temos um Deus que nos protege, que nos ampara e que tudo tem uma solução. Embora não seja a solução que esperamos do mundo, recebemos de Deus o auxílio necessário para o fardo que carregamos. Pois esse desespero, esta dor e essa aflição, elas vêm nos lapidar, são a medida necessária para que possamos progredir e evoluir neste mundo de tanta tristeza, de tanta ganância e de tanta corrupção, guerras. Paramos para pensar que enquanto nossos irmãos morrem num campo de guerra, inocentes, por uma guerra que não sabem por que está acontecendo, nós estamos brigando para ter uma casa, para ter um carro, para ter uma roupa. Por que não paramos para lutar conosco mesmo, procurando o que podemos fazer para contribuir para o progresso do mundo, para o progresso desse planeta? O bem que fazemos para uma pessoa já conta. Muitos falam, mas o que eu vou fazer para melhorar esta vida, a vida de alguém? Só eu não vou mudar o mundo. Você, todos nós, cada um fazendo a nossa parte, cada um fazendo com amor aquilo que vem ao nosso encontro para melhorar a nossa vida e a vida de alguém, estamos melhorando a nós e o mundo. Deus conta com cada um de nós. Ele tem um propósito em nossas vidas. Mas não podemos desistir, não é mesmo, meus irmãos? Porque às vezes ficamos empolgados, né? Eu vou melhorar, vou ler, vou do centro, vou tomar água fluidificada, vou tomar passe, vou fazer a caridade, vou dar a cesta de alimento, vou dar roupa. De repente, hoje eu estou cansado, amanhã eu vou, depois eu vou. Não, Jesus não parou nem um minuto. Ele continuou trabalhando e continua até hoje, e Deus também. O mundo, o universo continua evoluindo e tudo continua sendo criado. Por que nós vamos parar de produzir o bem? Nós somos as máquinas que funcionam, engrenada uns nos outros, para que esse bem cresça. Muito importante pensarmos e refletirmos sobre isso, porque às vezes nos encontramos muito em uma zona de conforto, e isso vai nos paralisando, nós vamos parando, vamos estagnando e não produzimos, não regredimos, mas também não avançamos. Não é mais fácil nós olharmos as nossas aflições, os nossos sofrimentos como companheiras, professoras que vêm nos reeducar para sermos pessoas melhores e não sofrermos mais lá na frente e não trazer um fardo tão pesado para essa nova reencarnação, porque não vai parar aqui. E por que eu sofro hoje, não posso aliviar o meu amanhã?
Se pensar que nunca vai melhorar minha vida, eu não preciso fazer esforço nenhum, como vou alcançar esse reino? Esse reino da felicidade, esse reino de Deus? Ele nasce em nossos corações. É a partir daqui que começamos a estrada. Me chama a atenção uma pequena história que, com uma intuição e um apoio da nossa querida irmã Bel, também palestrante, me inspirou. E vou contar para vocês, e achei muito interessante, porque ao ouvi-la, gostaria que vocês acompanhassem essa pequena história e ligassem aos nossos comportamentos e como usamos o nosso bem sofrer e o nosso mal sofrer em nossa caminhada. Vamos lá. A cruz cortada. Certo moço foi convidado a fazer uma jornada ao paraíso. Para chegar até lá, deveria carregar uma cruz nas costas. Puseram-lhe a cruz nas costas, mas ele achou um pouco pesada. Disseram: vá por esse caminho, reto e siga em frente. E sempre subindo. Até o topo, hein? Nunca deixe a sua cruz no meio do caminho, carregue-a e siga em frente. Vá até o fim, carregando a tua cruz. Ele começou, pegou a cruz, pôs nos ombros e foi. Em princípio, a cruz não o incomodava, mas conforme ele ia andando, o ombro começou a doer. E ele foi trocando a cruz, foi pondo do lado direito, ajeitando, foi andando. Ora para esse lado, ora para o lado esquerdo e foi carregando. O ombro já estava bem machucado e ele foi carregando. Parava um pouquinho e pensava: puxa, até quando vou ter que carregar essa cruz? Será que falta muito para chegar? E ele olhava o topo, que parecia muito distante, então teve uma ideia de cortar um pedaço da cruz. Porque dizia: esta cruz é grande demais e não precisa ser deste tamanho. Então, foi a ponta da cruz e cortou mais ou menos meio metro. Colocou-a novamente nos ombros e ela lhe pareceu um pouco mais leve. Nossa, cortei, tá mais leve. Continuou subindo por aquele caminho. Depois de andar alguns quilômetros, a cruz lhe pareceu excessivamente pesada. Disse então: estou com as pernas doendo e os pés inchados, e esta cruz está muito pesada. E se eu cortar mais um pedaço dela, ficará mais fácil para eu carregar. Então cortou mais um pedaço da cruz, colocou-a nos ombros novamente e foi carregando. E assim prosseguiu, passando à frente de todo mundo que estava caminhando com ele. Com dificuldade, eles carregavam a sua cruz intacta, mas ele passou. Ele foi o primeiro a chegar no topo, mas percebeu que naquele topo não era ainda o fim do caminho. Havia um precipício com um rio lá embaixo e o outro lado do caminho continuava. Ele coçou a cabeça, falou: nossa, não termina aqui e tenho que ir do outro lado, começa, e agora? Ele ficou observando aquele precipício, até que chegou um dos que carregavam a sua cruz
Essa pessoa pegou a sua cruz e, usando como ponte, colocou-a sobre o rio, de uma a outra extremidade do abismo, e foi andando para cima da cruz, usando-a como ponte. Então, ele percebeu que o comprimento da cruz havia sido calculado para que as pessoas que chegassem ao final da caminhada pudessem fazer a travessia. Percebeu tardiamente que a sua cruz agora não serviria para fazer a ponte, porque havia cortado-a várias vezes. Contudo, resolveu tentar a si mesmo com a sua cruz reduzida e acreditou que seria possível fazer a travessia num lugar mais estreito. Mas, ao pisar sobre a cruz, usando-a como ponte num lugar assim, por estar muito justa no barranco, quando chegou ao outro lado, rompeu-se com a rocha. A cruz despencou no rio. Ele caiu junto e veio a perder a correnteza. Existe uma cruz a ser suportada. Meus irmãos, esta cruz é as nossas aflições, as nossas dores. E muitas das vezes não queremos passar por este momento. Queremos solucionar ou abreviar aquilo que seria a nossa passagem para o outro lado. Jesus carregou a cruz. Jesus não negou o sofrimento. Jesus não negou as aflições. Foi humilhado, foi ultrajado e tudo suportou com amor, com resignação e com paciência. Dava graças ao Pai por tudo. E falou ao Pai: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas Jesus sabia que os planos do Pai eram um plano de amor, era um plano de redenção. E no seu último momento, Jesus, com os braços abertos, perdoou a todos os seus algozes e ainda disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quando Jesus se referia ao Pai, a Deus, nosso Criador, dizia: Pai, que seja feita a vossa vontade e não a minha. Jesus, exemplo de obediência. Jesus, nosso irmão maior, veio nos mostrar como caminhar com esta cruz. Não devemos podá-la, cortá-la, jogá-la e desistir dela, mas colocá-la nos ombros, com força, coragem e com fé, na perseverança de que a cada passo, a cada dor, a cada aflição, seremos livres, livres filhos de Deus, que passamos por este mundo comprovando que somos cristãos,
que temos fé e acreditamos no nosso Pai. E assim, meus irmãos, estamos fazendo o percurso de nossas vidas. Essa cruz é o nosso caminho das reencarnações. A cada uma delas temos as nossas dificuldades, mas que possamos carregar esta cruz e chegarmos ao nosso destino. Reflitamos o que estamos fazendo na nossa vida, o que estamos fazendo com o nosso tempo precioso desta reencarnação que muitos almejam para quitar os seus débitos. E nós estamos aqui. O que estamos fazendo? Usando o bem ou usando o mal? Os nossos sofrimentos, aproveitando os ensinamentos ou jogando fora? Que seja esta noite uma noite de reflexão, que possamos nos reformular, pedir a Deus que possamos nos reconstruir o nosso interior. E assim, meus irmãos, convido a todos para a finalização desta palestra, que possamos todos nós, encarnados e desencarnados que aqui estamos, fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Maior, nosso irmão, nosso amigo, que com tanto amor veio exemplificar o nosso comportamento, o nosso caminhar sobre esta terra, nesta oportunidade bendita que temos aqui para o nosso progresso e para a nossa evolução. Que possamos, Senhor, todos os dias de nossa vida, ao carregarmos a nossa cruz de aprendizado e de experiência para o nosso amadurecimento, para a nossa elevação moral. Que possamos olhar os nossos irmãos e companheiros que caminham conosco com o olhar de Jesus, o olhar fraterno e abençoado, que conduz o amor, o bem sofrer para uma vitória espiritual. Que possamos ser pessoas melhores, Senhor. Dai-nos em nosso coração, Senhor, a chama do vosso amor. Que possamos escutar a nossa consciência e reformular os nossos conceitos, corrigindo e lapidando as nossas arestas. Que possamos ser filhos melhores, Pai, a cada dia, nos esforçando no exercício da renúncia, no exercício da fraternidade. E assim, possamos dizer a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, quando perguntaram: Mestre, como posso conversar com o Pai Maior? E assim disse Jesus: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentações e livrai-nos, Senhor, de todos os males que afetam a nossa alma, o nosso espírito e o nosso coração. Que assim seja. Graças a Deus.